Então, vamos para continuar a dividir a próxima rede. Tá. A gente já sabe que a rede anterior terminou em 172.10.20.63. O que significa que sempre que eu vou começar a calcular a partir da segunda rede, eu tenho que sempre contar o endereço da última rede que eu calculei anteriormente dessa. A rede que vem antes dessa. Só que eu somo mais um aqui. Então, se era 63, fica 64. O que significa que vamos ter que iniciar em 64. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vejo... A gente fez a rede F, certo? Que precisava de 53 hosts, a gente dividiu 64, blá, 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 blá. Agora, vamos para a rede C. Porque, se você olhar aqui, 53 a gente já matou, né? Rede F, matou. Fiz um X. A rede C é a que precisa mais hosts nesse momento aqui. Então, a gente vai pegar ela, 47 hosts. Eu já fiz aqui. Você vem e faz uma barra aqui, porque para atender aos 47 hosts, você tem que pegar a partir do 64, nessa perspectiva aqui. O que acontece? Lembra que eu te falei? A rede anterior terminou em 63, o que significa que essa rede aqui precisa começar com 64. Então eu vou lá, coloquei o 1 aqui em 64 para dizer para a máquina, né, para a porra lá do algoritmo, que eu estou ligando o número 64 para dizer para ele que eu quero começar com essa rede no 64. Então esse aqui você faz 0, esse você faz 1. A máscara, lembre-se que eu barrei aqui, então a máscara é sempre 1 do lado dessa barra aqui. O resto 0, na máscara também, 0. Eu fiz um traço aqui para dizer que é 0. E eu repito aqui no broadcast, eu repito o 0 e 1. O broadcast sempre vai clonar esse endereço aqui de cima da rede. E o resto fica 1, só no broadcast. Aqui eu já fiz o cálculo. 1, 7, 2, 10, 20, 64 é a minha rede inicial. Lembra-se que eu comecei em 64. Agora, você quer saber, no caso, a rede final, o broadcast, né, para ter em mente, né, para a próxima rede, como é que você vai calcular. O que você faz? Já sabemos que a nossa rede inicial é 64 e foi barrado aqui, ou seja, esse é o último bit barrado, é o 64. Então o que você faz? A rede inicial é 64, você soma 64 da rede inicial mais 64 do bit final. Isso vai dar 128, tá, deu 128. Porém, o 128 já é o endereço da próxima rede, então você tem que fazer um menos 1, que você vai obter 127. Se você olhar na folhinha do professor, vai estar aí, 127. Esse é o meu range de possibilidades, sendo que vai até 127, 172.10.20.64, até 172.10.20.127. Porém, esse endereço não é válido para hosts, então você tem que fazer 127 menos 1, que vai ser 126. Esse IP já é válido para atribuir para um celular, para alguma coisa. Porque o broadcast ele é utilizado para todo mundo da rede para se atribuir IP. Ele não é um endereço válido. Então, se o professor te perguntar, você tem que dizer sempre que vai começar em 65 até 126. Dá uma olhadinha na página aí do professor que você vai entender mais a fundo. Estou só explicando o básico mesmo para você pegar o raciocínio. A minha máscara, lembra-se que os 3 primeiros octetos, que se diz barra 24, que estava setado 24 bits, sempre vai ser 255, o que vai mudar é o final. Então você soma o 128, setei 128, setei 64. 128 mais 64 vai dar 192. Essa é a minha máscara. Você só precisa calcular isso aqui, ó. O resto é 0, você desconsidera. O meu broadcast, você nem precisa se preocupar nesses bits aqui, porque já calculei aqui, ó, é o 127. Lembra? Que no caso a última rede começou em 64 e aí eu setei blá 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 blá. Então, acabei de explicar isso. Vai até 127. Esse é o endereço de broadcast. Terminamos mais essa rede aqui.
Aí dá uma olhadinha aí nos range, essas coisas todas que você vai se encontrar aí. Pá, matamos a rede C. Próxima rede. A rede F morreu, a rede C morreu. Dessas redes aqui que sobrou, qual rede precisa de mais hosts? No caso é a rede D aqui. Eu fiz um X porque eu estava calculando antes e tal. Acabei fazendo um X, mas ela ainda está aqui. Vamos calcular então baseado na rede D. Eu já fiz aqui também. Vamos fazer um X aqui para desconsiderar isso. Vamos lá. A rede D precisa de 28 hosts. O que significa que a gente vai ter que setar uma barra nessa paradinha aqui, que vai pegar o 32, pois 32 hosts é maior, 32 bits é maior que 28 hosts. Essa regra é a seguinte, eu não sei se expliquei no vídeo anterior, porque eu acabei cortando ele. Se o professor vier te pedir que ele precisa de uma rede de 31 hosts, o que você vai fazer? Para você saber se esse bit aqui atende aos teus hosts, você sempre pega ele e faz -2. Então eu vou colocar aqui, tipo assim, hosts. Vamos supor que ele quer 31 hosts. Você vai lá e seta o 32. Se você fazer 32 menos 2, isso aqui vai dar 30. Ou seja, não dá para utilizar essa rede. Ele vai pedir isso na prova. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar 64. Vai ficar sobrando, mas vai atender os hosts que ele quer. Tá, vamos voltar aqui ao trabalho que também tem que focar em uma coisa por vez. Vamos lá. Mas tenha em mente isso, não esquece. Ele vai fazer essa pegadinha na prova. O que a gente tem que ter em mente, lembra? Qual foi a última rede utilizada? A última rede foi até 127, que era o meu broadcast. O último endereço de uma rede é sempre broadcast, apesar de ele não ser utilizado. Deixa eu tomar uma água que tá fora. Não sou professor aí, tá fora. Tá. A última rede, a rede anterior, foi até 127, o que significa que essa rede a gente vai ter que começar em 128. Aí o que eu fiz? Fui lá, coloquei um 1 para dizer, tô ligando 128. Você vê que aqui é 0, não precisa somar, então ficou 128 minha rede inicial. Precisava de 28 hosts, eu barrei aqui para pegar 32, que atende aos 28. Começo a fazer o cálculo. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquela regrinha de sempre. Aqui para esse lado fica 0 na máscara e aqui fica 1 para o broadcast. Baseado nisso, já temos a rede. Lembra que eu te falei, ela começou em 128 por causa dessa rede anterior ter ido até 127. Então tá aqui meu 128, 172.10.20.128 até 172.10.20. Agora aqui, deixa eu só dar uma conferida, que eu acho que eu me atrapalhei um pouco. Tem que fazer o -1 aqui, esse é o erro. Pois esse aqui é o endereço da próxima rede. Então, nesse caso aqui, a gente vai até 159. Deixa eu acompanhar aqui na folha para ver se está tudo correto. É isso mesmo. Fui lá, o que aconteceu aqui? Minha rede inicial foi 128. Então você anota ela aqui, para você calcular, saber o endereço final da rede. Qual foi o último bit antes dessa barra aqui que a gente faz? Foi 32. Então eu somei 128 mais 32, eu obtive o próximo endereço da próxima rede, né? O endereço inicial da próxima rede, e obtive meu endereço final dessa rede aqui, que é o 160, esse total aqui deu 160, e fiz -1, deu 159. Então, meu range vai de 128 até 159. Vou fazer o range de possibilidades aqui só para você entender. Vou colocar aqui possível. Meu range de possibilidades, ele começa em 128. Então,
você sempre soma 1 a mais, então seria 129. Lógico que você vai colocar um 72, eu estou só simplificando aqui. Ele vai de 129 até 120, desculpa, 129 até 158. Isso é o que você pode utilizar para IP, utilizar um deles, no caso 129, vai para o gateway, que é o que a gente tem em casa, às vezes, né, que começa sempre em 1. E nisso você calculou. A máscara, lembra, é a mesma regra. Você vai somar, ó, aqui está a máscara, ó, 1, 1, 1. Então você soma 128, 64, 32, que vai totalizar em 224. Matamos a rede D, né? Rede D morreu. Vamos para a próxima rede. Nesse caso aqui sobrou a rede A, sobrou a rede B e sobrou a rede E. A rede A, no momento, é a que precisa de mais hosts. Ela precisa de 23 hosts. Então, vamos calcular ela. Tá, terminamos aqui. Vamos fazer aqui, ó. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, certo? Lembra-se de novo a mesma pergunta. Em qual rede eu terminei? Vamos voltar lá. A minha rede terminou em 159, minha rede anterior. Então, isso significa que aqui nessa rede vai começar em 160, sendo que rede A, estamos precisando de 23 hosts. Você vai pegar 16 hosts? 16 bits? Não. Você vai pegar 32, pois 32 é o único que é maior que 23 hosts. Então você vai precisar dessa quantidade de bits para calcular. Tá, vamos lá. Minha rede vai ter que começar em 160. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como que eu faço para dizer para o meu algoritmo, né, que eu quero começar em 160? Dá uma olhadinha aqui. Você vai ter que somar 128 com 32. O que vai acontecer aqui? Soma 128 mais 32 vai ser igual a 160. Então aqui a gente já tem o endereço inicial dessa rede. Aqui é 0, porque eu não vou utilizar 64. Essa é a rede, já vou anotar aqui, máscara e broadcast. Minha máscara, lembra da regrinha, é sempre 1. Então você faz 1, 1, 1. Broadcast, mesma coisa, broadcast você vai repetir sempre o endereço da rede, 101, pois aqui em cima está 101. E aqui você lembra o que acontece, a única coisa que muda é o broadcast, 1, 1, 1, 1, 1, e o resto 0, 0. Já obtivemos tudo o que precisa. É só você calcular em cima disso aqui. A minha rede começa em 160. Lembra-se que você vai ter que repetir 172.10.20.160. Mesma coisa aqui. Tá, começou em 160. A próxima coisa que a gente tem que calcular é onde essa rede vai acabar. Então você vai pegar o 160, que é o endereço inicial, vai somar com o último bit que foi setado aqui. 160 mais 32 vai ser igual a 192. Só que lembra-se, 192 já é o endereço da minha próxima rede. Desculpa aqui, cara. Vamos fazer isso aqui certo. 160 mais 32. 192. 192 menos 1, porque o 192 já é a próxima rede. A gente quer saber o endereço final dessa. 192 menos 1 é 191. Dá uma olhadinha também na folhinha que você vai entender. Então, meu endereço final aqui o endereço inicial é 160, 172.10.20.160 e vai até